Mas e quanto às coisas que não são envolvidas com o cristianismo, por exemplo, que faz parte da nossa cultura também, o cristão aceitando ou não faz parte de quem ele é ali, da sociedade que ele tá. Por exemplo, boi bumbá, curupira, que são coisas Loira do envolvidas. banheiro? Não, Também, não, tem faz também. parte também, é um mito, mas é algo Mas cultural. Mas levando para essa parte do folclore brasileiro que faz parte do povo brasileiro. O que que o cristão, na sua visão, o que que o cristão, como ele deve lidar com essas coisas? É um assunto difícil, porque é muito fácil, quando a gente tá lidando com isso, a gente cair numa espécie de um moralismo ou de um legalismo, assim, que é tipo assim, pegar a minha visão e colocar como regra pra todo mundo, né? Sim. E, bom, o próprio Senhor Jesus condena isso. Mas o que que eu entendo, assim? Eu acho que é muito um papel da gente buscar cada vez mais sabedoria em Deus, assim, entendendo sabedoria como algo que só o Senhor pode nos dar. Sabedoria não vem pelo tanto de livro que a gente lê, não vem pelo grau de formação que a gente tem. As escrituras colocam que a sabedoria vem pelo temor do Senhor. E temer o Senhor não é ter medo de Deus, mas é obedecer a Deus, né? Quanto mais a gente obedece a Deus, mais a gente conhece a Deus e mais o Senhor nos dá sabedoria, e é quase que um ciclo que se retroalimenta, né? Quanto mais eu buscar Deus, mais eu conheço. Quanto mais eu conheço, mais eu vou buscá-lo. E aí, a gente, a partir disso, a gente tem condição de discernir aquilo que convém e aquilo que não convém. Entendendo, por um lado, que, obviamente, que vão ter dentro da cultura expressões que são pecaminosas mesmo, assim. E tem expressões que, embora tenha algum elemento de pecado, também vai ter algum elemento de graça. Eu vou tentar dar um exemplo disso, um polêmico, daqui a pouco. Opa! Mas quando a gente vai para Apocalipse, por exemplo, isso é um texto que me instiga muito. Apocalipse fala que no fim dos tempos será reunida a riqueza das nações. Assim, todos os povos estarão lá com as suas línguas, com seus cânticos, com suas riquezas. E essas riquezas não é riqueza no sentido financeiro, até porque nem vai fazer tanto sentido isso, eu imagino, na eternidade, assim, na Nova Jerusalém. Mas riqueza no sentido de tudo aquilo de bom que cada nação produz, né? Suas expressões culturais que são boas, tudo isso purificado, redimido. E aí, por exemplo, o que eu falei que eu ia dar de exemplo, né? Pensa o carnaval, assim, né? De polêmicas. Eu queria entrar nesse assunto. Tá, Pensa em desfile de escola de samba. Uhum. Tem elementos pecaminosos ali? Eu creio que sim. Tem muita nudez, tem muita temas inapropriados, tem muita coisa assim que naquele contexto e daquela forma eu considero como elementos pecaminosos, assim. Mas, por exemplo, a gente vê uma expressão da graça de Deus, e isso aqui vai ser polêmico, mas eu creio nisso. Uma expressão da graça de Deus na criatividade humana que está presente ali, saca? De imaginar aqueles carros, aquelas fantasias, as músicas, os ritmos, tudo aquilo ali que de bom que existe ali é da graça de Deus, assim, ainda que tenha elementos de pecado envolvidos ali no Na contexto. verdade, o ser humano pega aquilo que Deus cria, deturpa e cria algo maligno em cima. Mais ou menos isso. Sim, então, tá vendo que a conta é complexa? Tá vendo que é difícil chegar e falar assim, não, isso aqui é muito ruim ou não, isso aqui é muito bom. Tem elemento de queda e tem elemento de graça nas duas, numa mesma coisa, assim. Então, eu acho que o nosso desafio é esse, é buscar sabedoria em Deus pra gente discernir aquilo que convém daquilo que não convém, entendendo que nossa cultura tá maculada pelo pecado, mas que também tem expressões da graça de Deus em tudo aquilo que é bom, em tudo aquilo que é verdadeiro, tem expressão da graça de Deus, mesmo que num contexto muito, talvez, complexo e complicado, como um carnaval, por exemplo, mas ainda assim dá para ver a expressão da graça de Deus, por exemplo, na criatividade humana presente ali.